para vocês no início do programa que hoje a gente ia falar de imunidade versus alergias, né? Quando a gente pode entender que elas andam de mãos dadas ou não, que de repente em algumas situações elas não têm relação. Então a gente convidou mais uma vez o Dr. Cláudio Ambrosio, que é médico. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Sempre um prazer recebê-lo para a gente falar desse assunto, que principalmente nessa época do ano eu acho que ele é um assunto ainda mais interessante, né? Pelas altas temperaturas, aquilo que a gente estava falando no início, a imunidade às vezes cai, porque a gente se expôs um pouco mais ao sol, o calor, ele às vezes fica um pouco, né, desconfortável, e aí de repente, no dia seguinte, você acorda e fala, mas eu tô com alguma coisa alérgica que eu não estava. Ou uma coceira no nariz, ou um espirro, ou algo tópico, né? E pra gente, então, introduzir e entender essa história de imunidade e alergia, doutor, vamos lá, vamos do início. Como é que a gente entende um processo alérgico? O que é um processo alérgico? O processo alérgico é quando a pessoa ela reage, o sistema imunológico da pessoa reage com excesso a uma coisa que não era para reagir. Então, às vezes, o seu organismo reage de forma mais natural a um tipo de estímulo e o alérgico, ele interpreta aquilo como se fosse uma agressão. Então, ele reage como se fosse uma bomba, né? E aí vem uma manifestação. Vem. O grande problema da alergia, doutor, é realmente quando ela evolui de uma forma mais delicada e a gente pode ter... é uma hipersensibilidade da pessoa, né? Então, uma pessoa pode não ser sensível a determinado produto e uma outra pessoa ser hipersensível e aquilo desencadear uma alergia numa pessoa e não desencadear em outra. Mas as alergias só aparecem quando a nossa imunidade está baixa? Grande parte das vezes, sim. Uma coisa anda de mão dada com a outra, né? Agora, existem exceções em situações em que não necessariamente você está com a imunidade baixa, mas, por exemplo, um choque térmico ou alguma outra situação em que você já tenha uma infecção, por exemplo, prévia, e que aquela alergia, ela aflora por uma oportunidade, vamos dizer assim, por um vácuo da imunidade. Então, doutor, porque logo penso numa coisa. A gente tem aqui algumas caixinhas, né? Uma dinâmica que a gente vai fazer e me veio na cabeça a questão de alergia alimentar. Tá. Então, uma pessoa que tem uma alergia a por exemplo, que é a proteína, né? Independente dela estar com a imunidade boa ou não, se ela tiver o contato ou se alimentar, ela vai ter reação alérgica. Então, nesse caso, a imunidade não consegue controlar esse tipo de reação. Não. Mesmo que ela tiver com a imunidade muito boa, ela vai ter algum tipo de reação, já que ela já é alérgica, como você disse, e já sabidamente alérgica a camarão, por exemplo. Vamos para as nossas plaquinhas, então? Vamos. Porque a gente montou aqui uma gangorra, chefe, que você que vai... Desculpa, doutor. Que você que vai mexer na nossa gangorra de imunidade e de alergia. Então, aqui a gente tem as plaquinhas, né, dos alimentos e aqui a gente tem a manifestação alérgica. Eu comecei falando do camarão, mas, nesse caso, então, quando a gente fala de alimentos, como é que a gente deixa a nossa gangorrinha, doutor? A gangorrinha, ela poderia estar nesse estágio ou poderia estar nesse estágio. Ela independe, porque depende da sensibilidade que a pessoa já adquiriu no momento anterior à crise alérgica. Porque geralmente a pessoa, para ter uma crise alimentar, ela já teve um contato prévio com a substância. Então ela já sensibilizou e independe do momento, no segundo momento, de como está a imunidade. Então, nesse caso, se for um camarão e a pessoa tiver uma alergia ao camarão, aí a gente faz assim? Isso, ela pode, independe, ela pode alterar ou não a imunidade. Vamos lá. Alimentos, então, são conhecidos. Quem quiser mandar perguntinha a respeito de alimentos, a gente volta, tá, gente? Aqui a gente tem alguns aqui. Vamos lá. Além dos alimentos, insetos, doutor. Esse daqui também é interessante. O insetos é muito comum em criança, e principalmente pessoas que vivem em lugares rurais, né? Ou que convivem, vai final de semana, né? Então, às vezes, um carrapato que pica ou até um tipo de mosquito específico, e aí já desencadeia a crise. É muito legal as pessoas entenderem que, às vezes, um inseto pica num único lugar, mas depois apresenta como se tivesse picado em vários, numa região inteira. Mas não é, às vezes a picada é num lugar só, mas as lesões, elas aparecem em vários lugares diferentes, não quer dizer que o inseto picou em vários lugares diferentes. Mas, doutor, o mecanismo também é o mesmo? Ou seja, para você desenvolver uma alergia, uma picada de, enfim,
o inseto que for, você já tem que ter tido um outro contato, alguma outra picada anteriormente? Sim, via de regra, existe uma fase de sensibilização. Essa fase de sensibilização, a pessoa precisa ter tido algum contato de alguma forma, por exemplo, pelos de animais, um pelo de gato. Então, às vezes, a pessoa não mexeu com o gato, mas ela esteve numa casa onde tinha o dermatofagóide do gato e, de alguma forma, teve algum contato e ela nem se deu por aquilo, nem viu o gato. E aí ela sensibilizou e depois, num contato posterior, quando foi a primeira vez que a pessoa acha que foi mexer com o gato, e aí ela teve uma crise, por exemplo, alergia a gato. Então, essa sensibilidade, ela pode ser perceptível ou não. É a primeira sensibilização. Além dos insetos, e nessa época do ano complicado, né? Dependendo do lugar que a gente for passear, mofo. Mofo também é muito comum, né? Muito comum. No caso, quando a pessoa vai, por exemplo, para uma casa de praia, e às vezes aquela casa fica um ano todo fechado ou não é muito bem limpa, a pessoa às vezes nem sente o cheiro do mofo, mas o organismo percebe e depois de algum tempo ela entra numa crise respiratória, por exemplo. Isso é muito comum nessa fase do ano. Já no inverno também é comum quando você vai para um lugar de altitude e úmido, por exemplo, porque é diferente você ter o mofo, por exemplo, num lugar que é de nível de praia. Isso é um tipo de mofo. Quando você sobe uma serra, já é outro tipo que você vai encontrar. E nesse caso, doutor, se aparecer uma alergia, enfim, alguma manifestação, a imunidade cai na hora? Isso já deixa o organismo mais debilitado? Deixa o organismo mais debilitado. É por isso que muitas vezes as pessoas confundem uma rinite alérgica com um resfriado ou uma gripe. São 3 sintomas muito parecidos. A gripe, né? O resfriado comum e uma rinite alérgica. Às vezes ela começa, por exemplo, com uma rinite e depois ela evolui para uma sinusite, evolui para uma gripe, porque o vírus ele encontra uma porta meio aberta ali para ele, já com a imunidade baixa e a pessoa não se sentindo bem, e ele se aproveita, infecta a pessoa e acaba aquela rinite evoluindo para uma gripe ou para uma sinusite ou algum outro tipo de doença respiratória. Por isso, no início você disse, então, que alergia e imunidade caminham de mãos dadas. Que pode começar com uma alergia ou começar com uma baixa da imunidade, mas um quadro vai levar ao outro. Exatamente. Evoluindo. É muito comum eu atender no consultório as pessoas que se queixam de sinusite crônica, sinusite que toda hora tem que tomar antibiótico. Então, muitas vezes a sinusite recidivante, que a gente fala, ela é causada por uma pessoa que inicialmente tem uma rinite, uma obstrução nasal, e aquele fato da pessoa ter um entupimento no nariz facilita a pessoa a desenvolver uma infecção secundária pela bactéria. Então, na verdade, às vezes a infecção da sinusite por bactéria, ela é secundária a uma infecção inicial ou uma crise de rinite que antecedeu a ela. Tá certo. Vamos para o próximo. Vou deixar aqui o próximo e colocar a perguntinha do público. Vamos falar de ácaros, nosso negócio, tem muita gente que sofre, né? Então vai dar umas dicas. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Érica, um beijo pra você. É possível desenvolver alergia conforme, então, a gente vai envelhecendo? Vamos entender aí, que é boa pergunta. De volta com o nosso Você Bonito, hoje a gente está contando aqui a respeito, entendendo mais de alergia versus imunidade com o Dr. Cláudio Ambrosio. E colocamos algumas situações e deixamos essa perguntinha, doutor. Vamos lá. Pergunta da Érica. Ela diz se é possível desenvolver alergia conforme a gente vai envelhecendo. É possível sim. É muito comum as pessoas acharem que a pessoa só pode ser alérgica se ela já nascer alérgica. Mas não. Com o passar da vida e com os estímulos que você vai ter, a sensibilização que a gente já vem falando aqui, que é essa sensibilização que você pode obter, você pode se tornar alérgico em qualquer momento da vida, inclusive na terceira idade. E a questão hereditária, doutora, aproveito para te perguntar já, vai influenciar ao longo da vida, né? Se pai, mãe, enfim. Sim, mas não é a única coisa que determina, né? A hereditariedade é um fator importante, mas não é o único. O ambiente que você vive, todo o estilo de vida que você tem também são fatores que contribuem para você adquirir ou não algum tipo de alergia ao longo da vida. E doutor, quanto mais assim você acredita que a gente faça uso de produtos que não sejam tão naturais, né, nas suas composições, mais chances a gente tem, então, também, de deixar esse organismo aí mais sensível? Esse é um dos fatores. Quando a pessoa usa produtos químicos ou ingere um alimento que não é muito saudável, aquilo não contribui para a sua imunidade ficar boa, né?
E além de não contribuir, ela pode favorecer outras doenças, que pode te deixar mais sensível, menos resistente e favorecer o aparecimento da alergia também. Tá certo. Tem perguntinha do público? Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Aparecida, um beijo. É verdade que a vitamina C reduz a reação à histamina e assim melhora a alergia e imunidade? Que pergunta maravilhosa, hein, Aparecida? E aí, doutor? É verdade, mas isso até certo ponto. Isso não quer dizer que, por exemplo, você tomando a vitamina C em doses altas, você com certeza vai bloquear isso, até porque você tem uma absorção limitada da vitamina C. Então, às vezes eu vejo pacientes que tomam doses altíssimas de vitamina C por dia, sendo que a maioria está sendo excretada pela urina e fezes. Então, assim, tudo tem a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então, ela tem esse efeito sim, mas precisa ser tomado na dose correta para poder ter o efeito benéfico, sem ultrapassar o que é necessário para o seu organismo. Tá certo. Tem mais perguntinha do público? Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Mônica. Um beijo. Entrei no climatério e notei que no período menstrual acordo com o nariz entupido sem secreção. Olha que interessante, mudanças hormonais também podem trazer quadros como esse? Pode ser, é incrível. Esse é um dos sintomas, não são os mais referidos no consultório, mas para aquela pessoa que já tem uma tendência, que já tem um histórico de rinite alérgica, por exemplo, ou uma faringite alérgica, qualquer coisa nesse sentido, a oscilação hormonal, ela pode precipitar uma crise. É incrível, mas isso também é uma das causas que pode causar uma crise alérgica. Doutor, mas essa é uma questão interessante e curiosa. Por que as pessoas têm, então, manifestações diferentes? Então, com o mesmo produto ou o mesmo alimento, enfim, o mesmo contato, uma pode desenvolver espirros e outra pode desenvolver coceira. Isso, é importante a gente entender que a alergia, ela vem do sangue, né? As nossas imunoglobulinas, elas estão alteradas. Então, a gente chama de janela do corpo. A sua janela do seu corpo, ela pode ser o nariz, então uma rinite alérgica. A janela do seu corpo pode ser a pele, então você vai desenvolver uma alergia na pele. A janela do seu corpo pode ser o pulmão, então é uma asma. Isso pode apresentar em forma de falta de ar, tosse, chiado. Então, a janela em que isso vai se exteriorizar é que é diferente. Mas a gente tem que entender que a origem ela pode ser única. Por uma alergia, por exemplo, a um pólen ou um ácaro, você pode ter tanto espirros como ter uma falta de ar pulmonar, por exemplo. Ou um chiado no peito, por exemplo. Então, isso é individual. É individual. Como chama? A janela? A gente chama assim, leigamente falando, é a forma de expressão. É a janela corporal, é onde você vai perceber os sintomas de uma alergia, que pode ser intestinal, pode ser na pele, no olho, no nariz, no pulmão. Certo. Tem mais perguntinha? E a gente já vai pro próximo. Tá pronto, olha lá, na tela. Vinícius, obrigada, um beijo. Tenho urticária, fui ao dermato, mas não consegui detectar a causa da alergia na pele. Urticária, dizem que leva a vida toda e a gente nunca descobre, né, doutor? Ainda assim, faço uso do remédio receitado para quando surge a alergia há mais de um ano. O que devo fazer? Urticária é complicado, né? É complicado, mas existem alguns exames de sangue mais específicos que podem ser feitos, que pode ajudar a pessoa. E também existe o que nós chamamos de prick test, que é um teste na pele, que você faz um testezinho no antebraço da pessoa, e em poucos minutos você vê a reação. Você cutuca o organismo, né? Você provoca aquela reação, mas ela é limitada, ela só dá um carocinho pequenininho, então é uma forma de diagnóstico que você fica sabendo na hora se você é sensível, por exemplo, a uma grama, ou se é sensível ao pólen, a algum tipo de animal. Então tem os exames de sangue mais específicos, como tem também os testes alérgicos que ajudam muito, não só para você poder evitar aquilo que te faz mal, como também o médico saber qual a melhor estratégia de tratamento para o seu caso. E, doutor, é um fato, né? Principalmente nessa época, que é um mês de férias, que as pessoas vão passear, as pessoas que são mais sensíveis e que têm alergias já conhecidas precisam estar atentas a esses medicamentos que são receitados, né? Para levar para viagem, coisas assim. Exatamente. Né? Isso é um cuidado. É um cuidado. Que quem tem mais alergia precisa Exatamente. ter, né? Tem que ter sempre um socorro ali, né? Porque às vezes a pessoa entra em crise no final de semana, à noite, fora de hora. Então é bom estar sempre ao alcance das mãos alguma coisa que seja necessária, que você já faça uso, por exemplo.
E as crianças nem se fala, né? Então, vamos lembrar disso que é muito importante. Nós de arrumar mala, vamos passear, mas não esquece da malinha dos medicamentos, que claro, com indicação médica, né? A gente comentou aqui do mofo, vou passar aqui dos ácaros, porque eu queria fechar com medicamentos, doutor. Desenvolver alergia a medicamentos também é algo que a gente tem que tem um sinal de alerta. Sim, mas ao contrário das outras alergias, a medicação não é possível você se dessensibilizar, né? Então, quando uma pessoa, a gente já detecta, por exemplo, que tem alergia ao cloro da piscina, por exemplo, né? Ou, por exemplo, um anti-inflamatório, um analgésico, uma dipirona. Então, nesse caso, a gente fala para a pessoa descontinuar e não utilizar mais aquele tipo de medicação. Geralmente, a gente passa uma lista de medicações que não são desse grupo, que são de outros grupos de analgésicos, anti-inflamatórios, que para a pessoa ter uma opção de tratamento quando ela precisar. Então, geralmente, ela faz um teste, que aí a gente já chama de PET test, é um teste diferente. A gente cola no organismo da pessoa e fica em torno de 48 horas. Depois a gente retira com algumas substâncias que a gente colou e vê aonde provocou a alergia. Onde tiver dado reação, a gente já desconfia, a gente já define que aquilo dali é uma intolerância, é uma alergia, e fala para a pessoa, olha, evita essa substância, essa, e no lugar delas você tem essas todas aqui que você pode utilizar, ou o seu médico quando você for procurar alguém, como o oftalmologista, o ginecologista, o clínico geral, seja a especialidade que for, aí é bom a pessoa ter junto com a carteira isso aí. A pessoa tem que carregar. Porque se ela tiver um mal súbito, por exemplo, alguma coisa inesperada, é bom ela ter na carteira, porque se precisar, tem na hora para o médico, por acaso no pronto-socorro, por exemplo, não passar desapercebido aquela alergia e causar um mal pior ainda, né? Então, quando for assim, a pessoa deve carregar a listinha no bolso junto com os documentos. E até algo de uma situação de urgência, né? Que não esteja acompanhado por alguém que saiba da alergia ao medicamento. Eu quis fechar com essa questão do medicamento, que eu acho super importante. Não é incomum a gente encontrar pessoas que têm um medicamento contínuo e acabam desenvolvendo a alergia do medicamento contínuo. Exatamente. Mas precisam de algo contínuo para sanar o problema, né? Então, essa parte achei bem interessante. Já temos esse teste e isso hoje é possível, e é um facilitador, sim. E inclusive para o médico assistente que vai atender essa pessoa num pronto-socorro, por exemplo, de imediato, para ele é um alívio ele ter isso em mãos para poder evitar passar uma coisa que não deveria ser prescrita. Tá certo. Vou agradecer ao Dr. Cláudio Ambrosio, é médico, membro da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia, certo? E membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. Vou deixar para vocês o contato, @doutor, abreviado, Cláudio.